Paz e bem, salve Maria Imaculada! Que bom que você está aqui conosco no canal Parábolas de Fé para ouvir o Evangelho de hoje comentado. Já te convido para se inscrever no canal e ativar o sininho, curtir este vídeo, deixar o like, deixar o seu comentário, o seu amém. Sabe, você interagindo com o vídeo, curtindo, comentando e se inscrevendo no canal, o YouTube vai indicar este vídeo para mais pessoas que estão aí navegando nesta plataforma. Por isso, sempre contamos com a sua ajuda, curtindo, comentando, nem que seja o seu amém. Isso ajuda e muito aqui o canal a crescer e a chegar para mais pessoas. Vamos nos colocar na presença de Deus rezando. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho desta quarta-feira, dia 2 de junho, nona semana do tempo comum. Estamos aí novamente voltando depois deste tempo pascal, passando Pentecostes, estamos vivendo o tempo comum, tempo para crescermos na nossa fé, onde vemos aqui episódios da vida pública de nosso Senhor Jesus Cristo. E o Evangelho de hoje é segundo São Marcos, capítulo 12, versículos de 18 a 27. Naquele tempo vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmam que não existe ressurreição, e lhe propuseram este caso. Mestre, Moisés deu-nos esta prescrição: se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência de seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O mais velho casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar descendência. E a mesma coisa aconteceu com o terceiro. E nenhum dos 7 deixou descendência. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será ela mulher? Porque os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: acaso vós não estáis enganados por não conhecerdes as Escrituras nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos do céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente, como Deus lhe falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vós estáis muito enganados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos então meditar este santo evangelho de hoje rezando: Ave Maria, Mãe do puro amor, dai-nos a graça da obediência e da docilidade à palavra de Deus, para que, repletos de sabedoria, possamos irradiar a luz de Cristo em nossos corações. Amém. Então, meditando este santo evangelho de hoje, deste dia 2 de junho, vieram ter com Jesus os saduceus, alguns saduceus. Eles afirmavam que não existe ressurreição e quiseram colocar Jesus à prova de alguma maneira, explicar por que eles acham que não existe ressurreição. E colocaram lá o caso a Jesus, falando que Moisés deu essa prescrição aqui: se morrer o irmão de alguém, deixar a esposa sem filhos, que o irmão desse homem ele deve se casar com a viúva para garantir a descendência do irmão. E assim eles foram falando, que havia 7 irmãos, o mais velho se casou, morreu sem deixar descendência, o segundo também, o terceiro e assim por diante, os 7, e nenhum deles deixou descendência. E depois morreu a mulher. Então eles colocaram essa cena, esse fato. E na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será ela mulher?
tentando colocar Jesus numa saia justa ali, querendo dizer que não existia ressurreição, porque nesse caso, né, como que seriam as coisas? E Jesus esclarece com muita categoria, né, nos mostrando que eles estavam completamente errados. Porque Jesus falou o seguinte: olha, vocês, acaso vós não estáis enganados? Porque vocês não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus? Que coisa, né? Que grande puxão de orelha aí, porque aquelas pessoas, os saduceus, achavam que estavam entendendo e queriam questionar Jesus sobre isso. Quantas pessoas ficam ainda questionando a fé? Será mesmo? Por causa disso, e dão exemplos, aquilo outro, né? Ficam falando, puxa, mas se Deus é tão bom, por que Ele deixa que algumas pessoas assim, tão inocentes, crianças, bebês, né, vão questionando a fé, tentando colocar as pessoas que vivem na fé em prova, colocar em dúvida. Mas nós temos que crer em Deus. Não podemos nos balançar com essas pessoas que vêm nos falar isso, aquilo, com algumas teorias mundanas. E Jesus explica que a eternidade é algo totalmente diferente deste mundo, não tem a mesma lógica e a gente não conseguiria explicar com palavras. Algo que os olhos nunca viram, os ouvidos nunca ouviram. É o que Deus tem preparado para os seus filhos, por cada um de nós. E nós não sabemos, né? Não teríamos nem capacidade de entender como será a eternidade, como será a ressurreição. Jesus falou, olha, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois vão ser como os anjos do céu. Eles estavam ainda com a visão muito do mundo, né? E de quem que ela vai ser, então, a esposa, né? Achando que é como se fosse uma continuação, a ressurreição, que iriam se casar, iriam continuar com uma família, mas é algo que ainda não compreendemos. E Jesus falou, vocês estão enganados nessa visão, nesta maneira de pensar. Não podemos levar para a eternidade aquilo que esta lógica que nós estamos vivendo aqui neste mundo, nesta terra. É como que dois bebês conversando na barriga da mãe, dois gêmeos, né, e estão para nascer, e eles começam a discutir entre eles ali, os dois bebês conversando, como é que será lá fora, fora da barriga, né? Será que a gente ainda vai ser alimentado pelo cordão umbilical? Como que funciona? Né? Eles não teriam capacidade nem de imaginar como é aqui fora depois do nascimento. A mesma coisa nós, cada um de nós não temos a capacidade nem de imaginar como será esta realidade da ressurreição, da eternidade, do reino dos céus. Então não adianta a gente querer ficar discutindo, colocando exemplos, colocando isso e aquilo, porque a realidade é totalmente nova. Cabe a nós sim acolher, viver a nossa fé e confiar em Jesus, em sua palavra e seguir por este caminho que vai nos levar à eternidade, à vida eterna, à ressurreição. Mesmo ainda sem compreendermos como que será essa nova realidade, nós temos que saber que a ressurreição existe, que Jesus ressuscitou, e se Ele ressuscitou dos mortos, através da fé, pela misericórdia de Deus, também nós ressuscitaremos se seguirmos o seu caminho. Então, é isso, né? Não adianta a gente ficar vagando com ideias, é tudo teoria e que, na verdade, nada disso que a gente imaginar. Podemos ter uma imaginação muito fértil, mas a gente não vai chegar nem perto de imaginar como será a eternidade, como será o reino dos céus. E Jesus também não falou como será, porque nós não teríamos capacidade de compreender. Então, a partir deste santo evangelho de hoje, que a gente possa acolher a palavra de Deus, sem ficar questionando, sem ficar fazendo teorias, sem ficar filosofando, imaginando coisas, porque Deus é o Deus dos vivos, como diz aqui o evangelho, né? Quando Jesus fala, quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente, como Deus falou, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Ele não é Deus dos mortos, mas de vivos. Então que a gente possa
reconhecer esse Deus que é o Deus dos vivos, e se nós crermos, se nós acreditarmos e vivermos a nossa fé no nosso dia a dia, né, a gente não vai morrer, mas sim teremos uma passagem para a vida eterna. Jesus fala isso, né? Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Porque é a eternidade. A morte não é o fim, é uma passagem para nascermos para o céu, nascermos para o alto, nascermos em Deus, nesta nova realidade, com um corpo glorioso, algo que aqui, né, a gente não conseguiria ficar imaginando como será. Então que a gente creia e que a gente possa viver a palavra de Deus no nosso dia a dia. Obrigado pelo seu carinho, pela sua companhia. Se você gostou do vídeo, deixe um joinha, um like aqui no YouTube, o seu comentário, o seu amém, seus pedidos de oração. Rezamos o terço diariamente por você, então coloque aqui os seus pedidos, as suas intenções e se inscreva no nosso canal Parábolas de Fé ativando o sininho. Deus abençoe muito a sua vida, a sua família. Salve Maria Imaculada!